Não são os fatos que nos fazem sofrer, mas sim como os interpretamos. Não sofremos por um passado triste, mas pelo apego a ideias que de alguma forma querem justificar nossos fracassos atuais. Uhum. Ao longo da minha trajetória profissional, vi muitas vezes os processos esbarrarem em justificativas pessoais, daquelas que parecem mesmo vir para garantir que o sujeito não avance em seu desenvolvimento. Vi isso acontecendo comigo e também com muita gente com quem trabalho. Aliás, isso parece ser mesmo muito comum, não só nas relações de trabalho, mas também nas obrigações familiares. Uhum. Não reconhecer que o problema é mérito teu, que o erro também é parte da conquista, parece ser a maior armadilha ao processo criativo. Como você enxerga isso? Eu falava no início, quando li aqui, de autossabotagem. E a autossabotagem o Freud também já falava em masoquismo primário, masoquismo secundário e tudo mais. Então, o que acontece? O masoquismo é de base muito forte na nossa estrutura, principalmente quando elas ainda estão neurotizadas. O que é o masoquismo? É um certo manter do sofrimento. Manter o sofrimento. Né? E, naturalmente, ele precisa de um par, que é o sádico. Senão, você já conhece a piada do sadomasoquista, que o masoquista diz, me bate. E o sádico diz, não. Né? Aí tá, os dois gozam, né? Porque de fato, eu preciso da cena, eu preciso daquele que mantenha o meu sofrimento ativo. Né? Só que muitas vezes isso não precisa nem de um par externo. Posso ser eu mesmo aquele que provoca o meu sofrimento. Só que ao fazer isso, sem nenhum conhecimento, porque certamente, como diz aí, os caras têm algumas desculpinhas, né? A gente tem algumas desculpinhas para dizer por que eu estou sofrendo. Certamente não tem nada a ver comigo. Certamente veio do outro. A culpa é do outro. A culpa é da Dilma. Sei lá, a culpa é do outro. A culpa é do PT. Né? A culpa é desses artistas. Né? Tem que tirar tudo eles daí. Tá ok? Então, a culpa da minha instabilidade, daquilo que eu não consigo, de modo geral, será vista sempre como algo exterior a mim. Por quê? Porque responsabilizar-se, que a ética da qual eu falei no início, é a ética, sobretudo, de um responsabilizar-se. Porque essa ética não é moral, sabe? Não é assim, eu me responsabilizo por dar uma boa aula hoje. Não. Eu me responsabilizo por fazer o melhor que eu posso. Né? E na direção de uma verdade. Com o objetivo de provocar deslocamento e ir além. Essa é a minha lida, né? Minha lida de ir além. Bom, perseverar nisso. Quando não faço isso, traio o meu desejo, como eu disse antes. Sofro, portanto, por isso. Mas não posso reconhecer que sou eu que faço isso. Eu tenho que dizer que alguém é responsável por isso. O marido, o filho, a falta de dinheiro, ou porque eu estou velho, ou porque eu não fiz inglês, se não tinha conseguido. Qualquer bobagem desse tipo. Porque, na verdade, a responsabilização, embora ela seja muito difícil narcisicamente, porque eu tenho que reconhecer os meus movimentos não feitos e partir para os que eu devo fazer, né? Ela deveria ser, na verdade, se não fosse um gozo masoquista e neurótico, justificado assim a partir de uma falta ou do outro, ela deveria ser a percepção da potência libertada que temos dentro de nós de agir e realizar os próprios desejos a partir de si mesmo. Então não deveria ser uma percepção assustadora essa de saiu de mim isso aqui que me impede. Porque ao entender isso, embora eu tenha que me responsabilizar a partir daí para ir além disso, eu entendo com isso que eu posso. Não é ninguém que me impede. Sou eu que me impeço. E se sou eu que me impeço,
Bom, desculpe, mas eu encontrei a solução. Só que ela não vai ser barata. Eu costumo dizer que ela não é nada fácil, mas é muito simples. Muito simples. Mas não é fácil, hein? É simples, porque é sempre um ato após outro ato, após outro ato, algo que eu tenho que abrir a mão, de outra coisa que eu tenho que abrir a mão, algum enfrentamento que eu tenho que fazer. São pequenos passos, ninguém sai de uma coisa e pula para outra e no dia seguinte está diferente. São pequenos atos mais conscientes do que está acontecendo e mais responsáveis sobre si mesmo. Responsáveis não quer dizer eu sou culpado, tá? Não é eu sou culpado. Isso vem de mim, me atravessa, está em mim. Porque já veio do outro, inclusive. Da cultura e de tudo isso que nos colonializa. Mas quando eu falo trazido de Deleuze em desterritorializar, eu estou falando, eu tenho que limpar isso de mim. Eu tenho que limpar, ninguém vai fazer essa limpeza. Sou eu. Só que eu entendo, tá difícil, nossa, é muita sujeira, tem muitas camadas. Só que ao mesmo tempo eu entendo que é uma limpeza que eu vou ter que fazer aos poucos. Sabe limpar quarto sujo de 5 meses, sei lá, fechado na casa de alguém? Vocês nunca teve isso, né? Mas na casa de alguém, chegam lá, tem aquela casa cheia de coisa, e livros, e não sei o que, não sei o que. A gente olha da pessoa que não vai dar conta. A tendência até é fechar a porta e não quero saber por mais uns 2 meses. Mas quando a gente resolver aquilo, é um por um, né, que a gente vai ter que tirar. Pode levar talvez 2 meses para limpar. Porque tem destinos a dar a cada coisa, tem coisas das quais eu não quero me desfazer, tem coisas que eu acho que vai servir para alguma coisa, sempre acho, né, que vai ser clássica, né? Isso aqui um dia vai servir para alguma coisa. É como se as minhas coisas servissem para tudo, né? Como se tudo que é meu servisse para alguma coisa. Olha o nível, né, do narciso. Né? Quer dizer, claro, se é meu só pode ser importante, como é que vai ser, né? Então, mas essas coisas, assim, elas bom, não servem para muita gente e muitas vezes nem para mim. Então, mas ir abrindo mão dessas coisas, entendendo tudo isso, é um processo de limpeza, né? Mas ele é simples. É um livro, é um CD, é uma fita cassete, pelo amor de Deus. É um vídeo cassete, né? Por favor. Mas a gente, não, mas isso aqui foi do meu pai que me deu. Querido, seu pai lhe deu algo muito mais do que isso. Né? E como eu disse, a escolha é não repetir simplesmente porque lhe foi doado, mas fazer escolhas. Né? Pacificar-se é isso, é fazer escolhas com o que te deram, não é arrastar os objetos que não servem para nada. Nem os objetos, nem as falas, né? Porque as falas vão travando do mesmo jeito que um quadro entupido que você não pode entrar. Fala não retirada entope o movimento, ela impede, ela causa impedimento no movimento. O pensamento, fala o pensamento. Nós somos regidos por versos. Né? O problema é que a gente fica numa determinada linha de pensamento desde pequenos, repetimos, é impressionante, porque a nossa tendência é, alguém olha para você e diz, nossa, esta menina já era assim, as tias, né? Esta menina já era assim desde os 5 anos. Este menino já faz, nossa, agora eu vi você com 8 anos na minha frente. Pior é que elas estão falando a verdade. A gente repete coisas desde lá. Às vezes, a Soledade que trabalha com criança, que observa lá, olha os meninos de 3, 4, 5 anos, você olha assim, isso tudo é um ótimo líder de uma empresa, não olha e vê, isso aqui, esta é maluquinha, vai ser atriz. Parará, né? Então, a gente vê. Por que a gente vê, infelizmente? Porque a tendência é que isso não se modifique. É um horror pensar isso, mas a tendência é que isso não se modifique. Porque a gente não se amplia. A gente não se amplia. A gente não se abstrai. A gente não sai de si mesmo. E essa justificativa, vou lhe dizer uma coisa, elas não dão certo, sabe? Porque elas não enganam a ninguém. Muito menos a nós mesmos. Demora um curto espaço de tempo e não se sustenta aquilo. Porque esse ato, ele não se restringe a um determinado momento, né? É uma forma de agir e pensar no mundo. Então isso vai se repetir nas próximas condutas a respeito de outras coisas. Porque, por exemplo, esse quarto entupido de coisas que não me servem para nada, ele está lá incomodando, um belo dia eu arranjo uma namorada daquelas virginianas, sei lá o que, dizem que virginiana é assim.
Eu sou virginiana. Mas dizem que organiza as coisas e tal. Bom, e aí arranja uma namorada assim, ela vai lá e resolve arrumar, e me ajuda, e aí foi tão bom, e a gente deixou tudo lindo, e foi ótimo. Ai, puxa vida, nunca mais aquele sofrimento com esse quarto. Muito bem. Aí ela entra num carro dele. O carro está igual. Agora ela tem liberdade para olhar a geladeira. A geladeira está igual. E pior, a vida dele está igual. Entupida de cacarecos que ele não consegue soltar e ir adiante para nada. E vai justificar, talvez, de alguma coisa. Porque esse videocassete era do meu pai, eu não posso dar. Ou porque, né? Esse carro eu não tenho tempo por causa daquilo. Bom, então, essas justificativas que nos desculpabilizam, eu posso até dizer, é por causa disso. Mas daqui a pouco isso aparece ali. Ah, é por causa daquilo. Mas é por causa daquele outro. Nunca eu. Eu, não. Gente, a hora que a gente descobre que sou eu, a gente descobre a solução para todas as coisas. Olha que beleza. Sou eu o problema. Sou eu que tenho que fazer diferente. Aí eu digo assim, então tá, agora descobri, é só fazer diferente. Bom, isso não precisava, né? Livro de autoajuda. Como fazer para arrumar o quarto, sei lá o quê. Não vai adiantar. Você sabe que livro de autoajuda ajuda o autor, né? Só. É a autoajuda do autor, né? Que vende o livro para quem acredita que vai fazer alguma diferença na vida dele. Porque obviamente não faz. É que nem treinamento de empresa. Não faz diferença senão por pouquíssimo tempo. Porque isto não sou eu. É preciso que este eu se modifique, que ele se ressignifique, que ele encontre as responsabilizações de seus atos em si mesmo, que ele encontre as origens às quais ele está repetindo compulsivamente e ele quer, mas não consegue porque não consegue. Que ele então poetize-se, como eu disse, que ele mude esta fala repetitiva igual e crie uma fala original, e aí sim, autoral, que ele cria a partir de si mesmo, para ele poder ir deslocando disso e atuando a partir de si mesmo, verdadeiramente a partir de si mesmo. Agora, isso não quer dizer que isto garante, porque quando eu falo em vigília permanente, eu digo assim, isso volta, tá? Volta. Por que volta? Porque existe uma coisa que, segundo a Sueli, chamada aliás, é Catarrija, inconsciente colonial capitalístico, que não é só papai e mamãe aquilo que eu já aprendi. O mundo permanece nesse mesmo lugar, me exigindo a mesma coisa, que eu volte para esse lugar de sintoma.